E aí, milionários, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando uma continuidade ao nosso acompanhamento do Fatinha, o famoso Fatinha N11. Então vamos abrir o relatório que eles liberaram de outubro. Relatório de outubro. A tese do FAT a gente já falou em vídeos anteriores, vou deixar aqui em cima aqui, no card, que é aquele modelo de build-to-suit, que o fundo prepara já a laje para o locatário entrar, lugar e trabalhar. Uma outra informação interessante é que o giro de locatários é preenchido muito rapidamente se alguém sai em até 13 dias. Já se tem um novo contrato, o que é muito bom, que mantém a taxa de ocupação bem alta. E hoje, o fundo tem aproximadamente 23.800 metros quadrados de ABL em 78 lajes, em 48 edifícios. Tem uma concentraçãozinha na Vila Olímpia, a gente vê mais lá embaixo, mas bem diversificado aqui, em todos os aspectos, né? Em inquilinos, em prédios, em lajes específicas, né? Unidades e localizações também. Dentro dos destaques em números, nós temos o patrimônio do fundo aqui, na casa de 352 milhões, né? Ou seja, é um fundo ainda pequeno, está em crescimento. Patrimonial na casa de R$ 102 e ao mercado 88, ou seja, tem um desconto ali em relação ao patrimonial. Está com 30 milhões no caixa, e esse número aqui a gente vai ver também mais lá para frente, no pagamento dos CRIs. A receita teve uma leve quedinha, a receita total, pouca coisa. E o operacional deu uma leve crescidinha também. As despesas baixaram bem esse mês. A gente vê mais lá para frente por quê. O CRI também baixou um pouco, que é bom. A BL na casa de 23 mil e nenhuma venda. Aqui na parte de comentários do gestor, a gente vê que a receita de locação teve uma quedazinha de 4,62 em relação ao mês passado, porque no mês passado um dos inquilinos pagou 3 aluguéis adiantados. Então deu uma leve distorcida nos resultados, mas na DRE, também ali um pouco mais abaixo, a gente vê isso aí em números. E ele cita aqui novamente que vendeu dois conjuntos do edifício Mykonos, então ele não está recebendo mais esse aluguel, porém ele está recebendo os proventos do TJKB, que foi como ele recebeu de cotas, né, pelo pagamento dessas duas unidades. Tem aquela questão de que é um leve conflito de interesses, porque foi de um fundo para o outro, mas nesse caso eu acho que teve bons resultados para os dois lados, preços justos na venda, ganho de capital aqui no FAT e aumento de diversificação lá no TJKB. Então, eu acho que isso poderia ter sido melhor explicado antes, mas não vejo como uma coisa ruim. E aqui eu vou dar uma lida nessa parte, porque isso aqui ficou interessante. Considerando que os referidos conjuntos estavam locados para atividades relacionadas à saúde, a transação visou tanto a reciclagem do ativo no FAT e a geração de ganho de capital, como a segmentação dos ativos conforme a estratégia de cada fundo. Ou seja, no FAT, aquelas duas unidades estavam alugadas para saúde, né, para empresas de healthcare. Então, essas duas unidades foram transitadas lá para o TJKB, e o TJKB aumenta a sua liquidez pagando com cotas do FAT, né? Não houve cobrança do custo de distribuição do TJKB, sendo que o custo foi convertido em cotas adicionais do TJKB para o FAT, que já é o total informado da transição, de 43 milhões e 600 e poucas cotas, né? Aqui, 43.652 cotas. Então, dessa operação, foi isso, né? Aqui eles deram uma melhor explicada em relação a isso. A receita total apresentou uma pequena redução, como a gente viu ali em cima, né? O fundo hoje está com saldo de reserva de 1 milhão e de 1,92 milhões, decorrentes da renda garantida, que vai até o início de 2025, e dessas vendas. Só que aqui tem uma quebra em relação às linhas desse ganho de capital. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Do relatório do mês passado, a gente tem aqui a transação, essa com o TJKB, gerou 1 milhão e 30 mil de ganho de capital. Porém, essa quantidade aqui é referente ao preço das cotas, né? E o fundo não fez venda de cotas do FII. Ou seja, o que ele está distribuindo de ganho de capital vai vir dessa outra linha aqui de cima, que é esse saldo de 1,36 milhões. Isso aqui permanece intacto. Então, como a gente pode ver aqui no relatório mesmo,
Vou adiantar aqui, só pra gente... Isso mais fácil. O fundo distribuiu esse mês 467 mil, certo? Desses 467 mil, eles saem desse 1,36 aqui. Então isso vai dar uns 890 e pouco mil. E quando a gente soma com esse 1,30 aqui das cotas, das cotas de FIIs, ele dá... Vou voltar mais um pouquinho aqui. Esse 1,92. Meio confuso, mas aí vocês olhem de novo essa matemática aí que vai dar certo. E uma outra coisa boa é que esse mês as cotas do TJKB representaram 142 mil de proventos, sendo um pouco mais do que no mês passado. Por quê? No mês passado, gerou por volta de 103 mil, algo do tipo. Tem ali na DRE também. Deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. De novo. Gerou aqui, ó, 103.019 e esse mês pagou 142. Este pagamento aqui, ele veio quando o TJKB estava distribuindo 2,36 por cota. Porém, foi aprovado em assembleia, agora no finalzinho de novembro, que com as vendas lá no TJKB, o pagamento passasse a ser de 3,27 pelos próximos 24 meses. E aí, esse aumento aqui nos proventos, de 2,36 para 3,27, gerou o aumento para esses 142 mil. E com isso, a gente está tendo um aumento de 97% em relação ao que aquelas duas unidades dentro do FAT geravam de aluguel. Geravam mais ou menos uns 72.200 de receita. E nos proventos agora do TJKB o fundo está ganhando 142 mil, quase o dobro, né? Então, foi um movimento que acabou valendo muito a pena para o FAT. As despesas reduziram aqui na casa de 9%, quase, o que é muito bom, né? Relacionado aqui a esses serviços terceiros que tiveram uma variação negativa. 2 locatários aqui tiveram uma desocupação, anunciaram uma desocupação antecipada, porém, já está tendo tratativas, né, para essas unidades e para as unidades que estavam vagas em relação ao relatório do mês passado, que não eram muitas, mas tinha, e a gestão informa que agora para novembro todas elas já têm contratos firmados e o fundo vai retornar a 100% de locação. Em outubro, a gente vê o reajuste anual de algumas unidades aqui, e aí pode ser IPCA ou IGPM, né, conforme o contrato, aqui eles não informaram, mas são esses dois indexadores assim no grosso do fundo, né? E o pagamento da segunda parcela do CRI, que está gerando 576 mil de despesa, porém esse pagamento aqui está saindo daquele caixa de 29 milhões que a gente viu ali em cima, né? Então, por enquanto está sendo bem tranquilo aqui, sendo pagos com recursos lá do caixa, do principal das vendas, né? Que voltam para o caixa. Um aumentozinho do número de cotistas em relação ao mês passado e uma leve quedinha na liquidez. Aqui a gente tem a despesa financeira, a vacância financeira e a vacância física, e aí são esses números aqui que tendem a voltar, a expectativa é voltar para 100% no relatório de novembro, né, pelo que eles informaram ali em cima. Nós temos aqui as datas de reajuste dos contratos, né, os anos, a partir de 2026, que começa um número maior, sendo o maior mesmo em 2027, então a gente vê isso mais para frente. Os contratos estão com duração média de 13 a 18 e os meses de reajuste. Em relação às receitas de locação, a desse mês veio em linha com a média aqui do fundo, né, dos últimos meses, e aqui a gente vê que foi o mês que veio aqueles 2 aluguéis a mais, né? Então a receita por metro quadrado veio um pouco maior, porque veio aqueles 2 meses antecipados. O fundo no grosso aqui tem GPM e IPCA nos indexadores, como eu falei, né, sendo mais IPCA. Aos poucos eles vão migrando, né, os contratos para IPCA também, mas ainda está bem pau a pau ali. Nos resultados, como a gente viu, né, a receita total deu uma leve quedinha de um mês para o outro, e aqui aquela distorção dos 2 aluguéis recebidos, né, a mais em setembro, mas se a gente reparar, está bem em linha o que ele recebeu esse mês com os meses anteriores, né? Então, estamos num mês ok, assim, sem não recorrente nesse aspecto. Distribuiu 467 em ganho de capital, essa parte aqui a gente já explicou. Gastou 102 mil nas reformas e salvou 38 mil para o FRA, que é aquele fundo de reposição de ativos, né? E aqui tem um lance interessante,
de que demorou um mês e alguns dias para eles me responderem, mas eles me responderam por e-mail e agora eu entendi finalmente o conceito do FRA. O FRA, eu até tinha falado errado nos vídeos anteriores, de que era até 3% que eles recolhiam de receita. Só que não, recolhe efetivamente 3%. 3% em cima dessa receita aqui bruta, né? Porém, como ele tem no mês essa linha de despesa, ele usa parte desses 3% já para aquela linha ali de obras. E o que sobra, ele joga para o FRA novamente. Ou seja, dos 102 mil investidos, essa linha aqui, 78 mil saíram do FRA desse mês. Então, se a gente pegar esse valor aqui, né, da receita bruta, multiplicar por 3% e tirar 78 mil, sobram esses 38,5 aqui. 78 mil veio para essa linha e 38 voltaram para o fundo. Aí no e-mail eles me falaram que dia 30 do 10, usando como referência a data 30 do 10 de 2024, o fundo tem 333 mil nessa linha do FRA. Eu acho que eles podiam colocar isso aqui, eu até respondi o e-mail, mas daqui a um mês e meio eles me respondem de volta. Mas eles poderiam colocar aqui quanto que tem efetivamente no FRA. E gerando aqui no final pra gente é 0,85 de proventos. Aqui aquela linha de como que está a distribuição de receitas no total e despesas, né? Fundo gerando 0,93 de receita de locação e dividendos. Então tá, tipo, bem bom. Os proventos, 0,85. Aqui aquela linha de remuneração em relação ao ano, em relação ao mês. Mas nada muito do que falar aqui. O quanto que o fundo está pagando em relação ao VP e o quanto os fundos de lajes do IFIX estão pagando, mostrando essa diferença aqui, de que o FAT está sendo mais constante e maior, né? Aquela pequena concentraçãozinha aqui na Vila Olímpia, como eu falei lá no início, mas você vê que ele é bem diversificado em áreas aqui, ó. Então, tipo, bem legal, bem bom. A diversificação aqui em relação a inquilinos, o que também é muito bom. Lembrando que aqueles clientes de healthcare, né, os inquilinos de healthcare, foram lá para o TJKB. Tem até um centro de diagnóstico aqui, ó, que eu também fico na dúvida se isso aqui pode ser negociado para lá. Mas não sei. Isso aí a gestão que tem que informar. Uma quedinha na liquidez, como a gente falou, nesses 3 últimos meses, um aumentozinho aqui no número de cotistas, que é muito bom também. Essa parte aqui de operação de CRIs, temos 2 CRIs, IPCA mais 7 e IPCA mais 6, que hoje aqui no acumulado estão com 55 mil a serem pagos, né, que é essa alavancagem aqui. Essa alavancagem em relação aos ativos ou em relação ao PL é bem tranquila também, em qualquer uma das duas contas. Em relação à receita, é um impacto de 8,8%, né, quase 9% aqui, das despesas. E em relação ao total das despesas, esses 8,8% representam 37%. Se você somar esse com esse, né, 8,8% dividido por esse somatório dá 37%. 37% das despesas é por conta do CRI. A previsão das amortizações, já foram 2 pagas aqui. O fundo está com 29 milhões em caixa, então para o pagamento dessas dívidas é muito tranquilo. Lembrando que lá em outubro de 25 a gente tem o pagamento dos 2 CRIs ao mesmo tempo, né? Porque o CRI 2 aqui ele ainda está em carência. Então, nesse aspecto aqui, a gente só tem o CRI 1 em pagamento, que é muito tranquilo, o caixa segura. Um outro ponto que eles, em relação ao caixa, né, que eles não têm citado nesses relatórios, é a compra do Brasília Machado. A gente falou mais sobre ela no último vídeo, né, o do mês passado, vou deixar aqui em cima também, que eles não comentaram mais. Se a gente não considerar isso, que não está no relatório, realmente o caixa é super tranquilo para lidar com esses CRIs. Isso aí não tem muito que se preocupar, não. Agora, se tiver aquela compra lá, ele vai ter que vender alguns dos imóveis, que é o que ele fala aqui, né? Para poder pagar isso aqui e pagar o Brasília. Mas que fora isso, ele tem aqui caixa para suportar entre 12 e 18 meses do pagamento dos CRIs. E depois ele vai tentar fazer uma emissão. Vamos ver se o mercado deixa, né? Super amassado, tudo. E daqui para frente, mais os imóveis mesmo. Então o fundo está rodando bem, está rodando liso. Vai voltar para os 100%, né, de ocupação, como eles falaram. Não é nenhuma grande preocupação. E
Os reajustes foram passados, sem grandes novidades. Vamos ver o que vem no relatório de novembro e dezembro aí. Até porque tem aquela compra. Tô curioso para saber dessa compra do Brasília e Machado. Mas vamos ver nos próximos relatórios se vem alguma coisa. Beleza, galera? Acho que demos uma passada boa aí pelo fundo. Nada a se preocupar, nenhuma preocupação aparente. Então é isso. Espero que todos tenham um bom dia e a gente se vê na próxima.